Queridos Pai do Senhor Jesus, hoje você irá aprender a pregar um sermão temático passo a passo, sem muita enrolação, tá bom? Portanto, já quero pedir você desde já, neste momento, curta aqui esse vídeo, ok? Segue a gente aqui no nosso YouTube, ative os sininhos para as notificações e deixe um comentário o que você achou desse vídeo aqui. Beleza? Deus abençoe sua vida. Então vamos agora para o vídeo rapidamente, que eu quero ensinar você aqui hoje como fazer uma pregação temática, tá bom? Queridos, antes de mais nada, nós estamos aqui com um tema que é a paz de Deus, tá? O tema da nossa mensagem hoje se chama a paz de Deus. Antes de nós entrarmos aqui, eu só preciso explicar para você. Irmãos, qual que é a diferença do sermão temático, textual e expositivo? Eu quero que você imagine comigo. O sermão temático é aquele sermão que você já tem uma ideia e você busca um texto bíblico apenas para apoiar essa ideia que você já tem. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está na sua igreja e você vê uma grande necessidade de batismo com o Espírito Santo. Então você fala, puxa vida, eu poderia pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque essa é a necessidade da igreja. Então você já tem um tema pronto. Você já tem um assunto para ser tratado. Você percebeu que você não foi para as Escrituras primeiro, para ler a Bíblia, para você encontrar um assunto? Você estava pensando na igreja, viu por meio de uma necessidade da igreja um assunto de extrema relevância, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o sermão temático, tá? Apesar dele ter esse nome temático, não está falando sobre tema não, tá, irmãos? O sermão temático quer dizer que você já tem um assunto pronto e você busca o texto bíblico para apoiar a sua pregação. Então vamos supor que Deus falou com você sobre que a igreja está com uma necessidade de ser batizada com o Espírito Santo. Então você vai buscar um texto, por exemplo, em Atos 2, que fala sobre batismo com o Espírito Santo. E você vai elaborar um sermão a partir daí. Uma coisa que a mensagem temática também você pode fazer é de explorar outros textos bíblicos para reforçar a sua ideia principal. Vou te dar um exemplo aqui. Você pega aí Atos 2, que fala sobre batismo com o Espírito Santo. Você pode pegar o texto de Cornélio, que também fala sobre batismo com o Espírito Santo. E você pode pegar também o livro de Joel, que fala também sobre o batismo com o Espírito Santo, né, que o Senhor encheria toda a carne com teu Espírito nos últimos dias. Né? Então essa profecia se cumpre em Atos 2. Então, o sermão temático, ele te dá a liberdade de você sair do texto para ir para outros textos, explorar outros textos na Bíblia para apoiar a sua ideia. Veja que legal. Então, assim que acontece o sermão temático. Já o sermão textual, ele é diferente. Tá? O sermão textual, você vai para o texto, vamos supor, Salmo 51. Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito voluntário. Né? Não retires de mim a alegria da salvação. Está tudo lá no Salmo 51. O sermão textual, você vai escolher 3 versículos para pregar. Você, diferentemente do sermão temático, você não vai ir para outros textos, explorar outros textos, não. Você vai pegar 3 versículos ali no texto, no caso de Salmo, é verso que se fala. Você vai pregar 3 versos ali no texto e vai pregar em cima dos 3 versos. Vamos supor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito voluntário. Você pode falar sobre pessoas que perderam a comunhão com Deus, perderam o relacionamento com Deus e Deus precisa voltar para dar a essa pessoa um coração novo, uma mente nova. E você pode falar também sobre pessoas que perderam a alegria da salvação. Olha só o que você fez. Você escolheu 2 versículos e trabalhou em cima dos 2 versículos sem sair para outros textos para explorar. Você entende? Então o sermão temático, ele é baseado em 2 versículos. Tá? E você vai ficar de 2 a 3 versículos e você vai ficar ali no texto. Agora, nem o sermão temático e nem o sermão textual, não há uma necessidade, até por conta do desenvolvimento desses sermões,
eles não têm uma necessidade de você explorar o contexto, né? O porquê que foi escrito aquele texto, quem escreveu, qual foi o motivo, qual o sentido original, não tem essa necessidade. Agora, quando você vai para o sermão expositivo, aí já existe essa necessidade. O sermão expositivo, você vai cavar o texto. Você não vai ficar apenas em 2 ou 3 versículos. Você não vai pegar um sentido, não vai ter uma ideia e vai procurar um texto para apoiar. Você vai abrir a Bíblia, por exemplo, em Salmo 51. Você vai abrir Salmo 51, vai ler todo o texto e vai descobrir o sentido original daquele texto, em que aquele texto foi aplicado em sua época. Depois que você descobrir o sentido original dele, você vai pregar esse sentido original para os nossos dias, e a aplicação daquela época que foi feita para aquela época, você vai pegar essa aplicação e vai aplicar para os dias de hoje. Então, o sermão expositivo, ele dá um pouco mais de trabalho, você tem que aprofundar, você tem que ter ferramentas bíblicas ali. Todos os sermões tem que ter, mas o expositivo precisa mais. Você tem que descobrir o contexto daquele texto. Quem escreveu o Salmo 51? Para que foi escrito? Para quem foi escrito? O que estava tratando o Salmo 51? O que Davi queria dizer quando ele falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? O que ele queria dizer quando ele disse, não permita que eu perca a alegria da salvação? O que Davi... Então, são essas perguntas que você vai fazer. Então, o sermão expositivo, ele é um pouco mais chato, tá? Ele vai dar um pouco mais de trabalho para você. Mas a intenção desse vídeo não é aprofundar nisso, é só para você entender o que a gente está trabalhando aqui. E nesse caso, a gente vai trabalhar no sermão temático. Se você quiser depois, nós podemos fazer um vídeo, 3 vídeos, né? Um vídeo explicando cada um dos sermões, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui um sermão temático e nós vamos entrar aqui agora nesse sermão. O tema do sermão nosso, sermão temático, é a paz que vem de Deus. Eu vou ensinar o seu passo a passo para você pregar esse sermão, que é super fácil, simples e qualquer pessoa consegue pregar. Então veja bem, o tema do nosso sermão é a paz que vem de Deus, então nós vamos pregar sobre a paz que vem de Deus, lembrando que como não é um sermão expositivo e nem textual, então eu posso explorar outros textos bíblicos para falar sobre essa paz que vem de Deus. Então, olha só o primeiro texto bíblico, João 14, 27, que diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. É o primeiro texto que nós vamos explorar. Olha só o segundo texto que nós vamos explorar, Filipenses 4, do 6 ao 7, que também fala sobre a paz. E o terceiro texto que nós vamos explorar está aqui em Mateus 5, 9. Percebeu que eu tenho uma ideia, eu quero pregar sobre a paz de Deus, e eu busquei os textos bíblicos que falam sobre essa paz. E não é proibido você fazer isso não, tá, irmãos? Eu busquei textos bíblicos que falam sobre essa paz. 3 textos bíblicos que nós vamos pregar aqui para você entender e compreender o sermão temático aí, tá? Então vamos lá, queridos, o nosso tema é a paz que vem de Deus. Irmãos, primeira coisa, quando você vai pregar, você vai chegar no altar e a primeira coisa que você vai fazer é fazer agradecimentos, tá? Então você chegou no altar lá, deixa eu pegar meu microfone aqui. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer o pastor da igreja pela oportunidade, viu, pastor? Quero agradecer o diácono fulano de tal que me chamou para eu estar aqui pregando essa palavra de Deus. Então, muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Pronto, irmãos, o que você fez? Agradecimentos, a primeira coisa que você vai fazer. Segunda coisa que você vai fazer, tá? Eu gosto de orar antes, ok? Vou fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa oportunidade de ter nos trazido aqui para pregar essa palavra. Fale ao coração da tua igreja, fale ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Pronto, fiz aqui a minha oração. Terceiro, eu irei ler o texto bíblico, que o texto bíblico básico é João capítulo 14, versículo 27. Então vamos abrir aqui em João 14, 27, que é o texto que você vai pregar. Vamos lá, João 14, 27. Diz assim, ó. Então nós vamos ler ele aqui agora, tá? Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em João 14, 27, que diz assim: deixo-lhes a
a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Então o que eu fiz aqui? Eu li o texto que eu vou pregar. Deixa eu dar para você uma dica aqui. Quando você for ler o texto que você vai pregar, irmãos, cuidado para você não ficar gaguejando. Já viu aquelas pessoas que vão ler o texto e diz assim, deixe-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Ô irmão, não. Antes de você pregar, treine o texto em casa. Se possível, grave esse texto na sua cabeça. Porque se você começa a ler um texto e na leitura você tropeça nas palavras, as pessoas que estão ali, você já vai ficar descredibilizado com elas. A pessoa, vixe, o rapaz não está conseguindo ler o texto, a moça não está conseguindo ler o texto, quanto mais pregar a palavra de Deus. Não vai sair nada aí não. Então, irmãos, treine muito a leitura do texto. Se possível, decore o texto na sua cabeça. Para que quando você estiver lendo o texto, talvez até sem olhar, as pessoas vão esperar alguma coisa de você. Tá? Isso tudo aí, irmãos, se você deixar de fazer, você acaba perdendo o ponto aí, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a leitura do meu texto básico. Aí agora, irmãos, o que a gente vai fazer? Você tem que entender que para você não se perder durante a pregação, você tem uma estrutura a se seguir. E que estrutura é essa? É o tema que você acabou de citar aí agora, a introdução, o desenvolvimento, a aplicação e a conclusão. Esses 5 elementos, eles não vão deixar você se perder enquanto você estiver pregando. Então vamos supor, se você já citou o tema, você sabe que o próximo agora que você vai entrar é outro elemento, que é o quê? Que é a introdução. Você acabou de fazer a introdução, e pode ficar tranquilo que isso é muito fácil, você vai ir para o outro elemento, que é o quê? O desenvolvimento. Então vamos supor que no desenvolvimento tem 3 pontos, como nesse aqui nós temos. Depois, acabou os 3 pontos, agora eu vou para a aplicação. Acabou a aplicação, conclusão. Acabou a conclusão, acabou, irmãos. Tem muita gente que fica perdido na pregação porque não faz essa estrutura. E aí vai ficar difícil mesmo. Tá bom? Então, o primeiro elemento da pregação, o primeiro elemento da estrutura é o tema. E o tema, queridos, é que vai dar um norte para as pessoas que estão te ouvindo. Veja bem como o nosso tema foi um tema claro, um tema objetivo e direto. Olha, a paz que vem de Deus. Irmãos, eu vou falar hoje sobre a paz que vem de Deus. Não é um tema genérico, não é um tema que vai bagunçar a cabeça dos ouvintes. O tema é para dar um norte para quem está te ouvindo. Então você deu um norte para as pessoas. O que você está falando para as pessoas na noite? Que você vai pregar sobre a paz que vem de Deus. As pessoas já sabem o assunto que você vai tratar no momento da pregação. Se for de noite, se for de manhã, de tarde, de madrugada. Elas já sabem do assunto. Então veja bem, o povo já tem um norte. O povo, puxa vida. Então ele vai pregar sobre a paz que vem de Deus. Eu quero saber sobre essa paz que vem de Deus. Ok? Então esse é o nosso tema. Então, acabou de citar o tema, agora você vai para a introdução, irmãos, que é o segundo elemento da pregação. Tá? É o segundo elemento da pregação. Irmãos, o que é a introdução em uma pregação? A introdução, irmãos, é o resumo daquilo que você vai tratar com as pessoas. Você não está falando sobre a paz que vem de Deus? Então você vai dar uma palhinha na introdução, um pouco sobre isso. E tem várias formas de você fazer uma introdução. Você pode fazer uma introdução contando uma história sobre este assunto, ok? Sobre a paz que vem de Deus. Lembrando que a introdução, ela precisa estar no mesmo assunto que o tema. Você, por exemplo, não pode falar no tema a paz que vem de Deus. Eu vou falar hoje, irmão, sobre a paz que vem de Deus. E na introdução você fala sobre arrebatamento, sobre juízo final. Aí não pode. Então, se você falou sobre a paz que vem de Deus, se essa foi a sua proposta para pregar, se essa foi a sua tese, esse foi o seu tema, esse é o assunto que você propôs, então na introdução você tem que falar também sobre esse assunto. Então, a introdução, você vai resumir o assunto que você vai tratar. É como se você estivesse adiantando o assunto para as pessoas que estão ouvindo você. Então, você pode adiantar esse assunto, você pode fazer uma introdução.
contando uma história. Você pode fazer uma introdução fazendo uma pergunta, tá? E você pode fazer a introdução também contando seu testemunho. Mas mesmo assim, se você fizer contando uma história, fazendo uma ilustração, contando seu testemunho ou fazendo uma pergunta, eles precisam estar associados ao assunto que você vai pregar da paz que vem de Deus. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Aqui nós vamos estar somente adiantando para as pessoas o assunto nessa introdução. Mas eu vou dar um exemplo, fazendo uma introdução sobre a paz que vem de Deus, né? Por exemplo, então você fala o tema, irmãos, eu gostaria de pregar sobre a paz que vem de Deus aqui. Queridos, quantas vezes na nossa vida nós ficamos sem paz? Quantos momentos na nossa vida nós vivemos momentos, né, queridos, de guerra, sabe? Não tem aquela paz, aquela paz que nós precisamos, que a nossa alma almeja. Então nós vivemos esse período constantemente. Mas eu quero mostrar para você que existe uma paz, que essa paz vem de Deus. Eu gostaria de pregar sobre isso hoje. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma introdução, né, mostrando para as pessoas o assunto que eu vou tratar. Eu posso fazer também uma introdução contando meu testemunho. Por exemplo, irmãos, eu vivi um período muito grande de guerra, sem paz, e eu não entendi o que estava acontecendo, eu não entendi o que eu estava vivendo, e depois eu fui descobrir, irmãos, né? Porque eu estava longe do Senhor. E quando eu me aproximei do Senhor, então eu consegui obter essa paz que vem unicamente de Deus e de mais ninguém. O que eu fiz? Na introdução, eu contei o meu testemunho. E para você que está começando agora, irmãos, comece uma introdução contando um testemunho seu. Lembrando que, seja qual for o modelo que você vai fazer a sua introdução, ela precisa estar associada ao assunto da introdução, precisa estar associado ao assunto principal, que é sobre a paz que vem de Deus, no caso da pregação nossa aqui, tá? Então veja bem como que eu fiz a introdução. Vivemos em um mundo agitado, cheio de preocupações, notícias ruins e ansiedade. Mas a Bíblia nos ensina que existe uma paz verdadeira, que não depende da circunstância e só Deus pode dar. Eu fiz uma introdução aqui, fazendo um resumo sobre o que está acontecendo no mundo hoje, sobre essa agitação que o mundo está vivendo, cheio de preocupações, cheio de ansiedades, notícias ruins, tá? Então eu fiz uma associação com o que o mundo está vivendo hoje. Tá? Mas aí, no meio dessa introdução, o que eu fiz? Mas a Bíblia nos ensina que existe uma paz verdadeira que não depende das circunstâncias e só Deus pode dar. Então, como que seria a minha introdução? Queridos, vamos começar com o tema, né? Eu gostaria de deixar um tema para os irmãos nessa noite, a paz que vem de Deus, tá? Vou para a introdução. Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre a paz que vem de Deus. Vivemos, irmãos, em um mundo cheio. Não, vamos voltar. Vivemos em um mundo agitado, cheio de preocupações, notícias ruins e muita ansiedade. Mas a Bíblia nos ensina que existe uma paz verdadeira, queridos, que não depende das circunstâncias. É só Deus que pode dar essa paz verdadeira. O que eu fiz aqui, irmãos? Eu fiz a introdução. A introdução está pronta. A introdução está no jeito. Agora, nós vamos para o próximo ponto, que é o quê? Que é o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento, irmãos? O desenvolvimento é onde você vai discorrer essa mensagem. Você vai desenvolver essa mensagem. E depois que você desenvolver a mensagem, você vai explicar. O desenvolvimento é a parte da explicação do texto. Ok? E junto com a explicação, nós já vamos fazer a aplicação. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, eu dividi a mensagem em 3 pontos. Ponto 1, a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Ponto 2, a paz de Deus guarda o nosso coração e mente. Ponto 3, somos chamados para sermos pacificadores. Então eu vou falar sobre esses três pontos aqui, tá? Então, eu vou falar o ponto 1 primeiro, né? Irmãos, eu gostaria de falar aqui, primeiro ponto, é que a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Irmãos, você percebeu
que a pregação está seguindo uma linha? Ela está seguindo uma linha. Ela não está aquela pregação desorganizada, aquela pregação bagunçada. Então primeiro eu coloquei o tema, falando sobre a paz que vem de Deus. Depois eu fui para a introdução, adiantando o assunto para o povo, fazendo uma comparação com o mundo, que o mundo vive em guerra, agitado, cheio de preocupações. Depois da introdução agora eu vim para o primeiro ponto. Tá vendo por que é bom você estruturar? Porque se você estrutura uma pregação, você sabe em qual ponto você está. Então se eu já falei o tema, o próximo agora é a introdução. Se eu já falei a introdução, eu vou ir para o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento eu vou ter que citar 3 pontos. O primeiro ponto que eu vou citar é: a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Irmãos, eu sempre ensino os nossos alunos a dividir o nosso desenvolvimento entre 2 e 3 pontos. Porque aí você não se perde. Olha aí para você ver. Ponto 1. Eu vou falar sobre a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Então esse é o ponto 1. E o que eu vou citar? João 14, 27, que é o texto básico nosso. Então aqui como é que eu vou fazer? Então eu falo assim, irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar: a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Está lá em João capítulo 14, versículo 27. O que está escrito? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. O que eu fiz? Eu falei, irmãos, que eu ia falar sobre a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Se foi essa a minha proposta, e eu citei João 14, 27, eu vou falar o que está escrito em João 14, 27 primeiro, e logo em seguida eu virei explicando o que está escrito em João 27. Olha aqui, a paz do mundo, irmãos, depende de tudo estar bem. Mas a paz de Deus permanece mesmo em meio às lutas. Então eu citei o texto de João, que é: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração e não tenha medo. E logo em seguida eu expliquei, irmãos, a paz do mundo depende de tudo estar bem. Você percebeu que se no mundo tudo não estiver bem, não tem paz? Se o povo estiver vivendo um momento de dificuldade, eles não têm paz? Se estiver vivendo um momento de dificuldade financeira, não tem paz? Se no trabalho estiver vivendo uma perturbação, uma tribulação, não tem paz? Vocês já perceberam isso? Porém, a paz de Deus permanece mesmo em meio às lutas. Então a paz de Deus, ela permanece mesmo em meio à luta. É diferente do mundo. É diferente da paz do mundo. Então quem está em Deus vive de forma diferente da paz do mundo. E a aplicação, irmãos, junto com a explicação. Veja bem, busque a paz de Deus em oração, não apenas em situações favoráveis. Irmãos, o que é a aplicação? A aplicação é como se você estivesse falando para a pessoa assim, agora eu vou mostrar para você o que você deve fazer com relação a essa palavra que eu estou pregando. É você ensinar as pessoas de forma prática o que elas devem fazer com relação àquela palavra. Eu não falei que o mundo ele vive em guerra e ele precisa estar bem para ter paz? Eu não falei isso? Mas eu não disse que a paz de Deus permanece mesmo em meio às lutas? Agora eu vou trazer um exemplo prático para as pessoas. Eu vou mostrar para elas o que elas devem fazer com relação a isso. O que vocês devem fazer, irmãos? Mediante a tudo isso que vocês ouviram, busque a paz de Deus em oração. Não apenas em situações favoráveis. Então você está incentivando o povo a fazer algo com relação a esse texto. O que você tem que fazer? Buscar a paz de Deus em oração e não apenas em situações favoráveis. Então, queridos, não é somente quando tudo está bem na sua casa. Não é somente quando as contas estão pagas. Não é somente quando as coisas estão caminhando tudo bem. Quando está todo mundo sadio. Não. No meio da enfermidade, você tem que ter paz também. Porque essa paz só Deus pode dar. Quem está em Deus vive em paz em todos os momentos. Tá? No meio da falta do dinheiro, você também pode viver em paz, porque você tem Deus na sua vida. Então o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, não é para você se desesperar nesse momento. Viva em paz, porque você tem Deus na sua vida. O que eu fiz aqui? Eu expliquei
né? Eu destaquei o ponto 1, que é a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Segundo, eu expliquei, eu citei João 4, 14, 27. Logo em seguida eu expliquei, mostrando que a paz que o mundo tem existe só em momentos bons, né? E fiz um contraste que quem está em Deus, mesmo em meio às lutas, permanece em paz. E depois eu apliquei a mensagem. Irmãos, a mesma coisa que você fez aqui no primeiro ponto, você vai fazer no ponto 2, tá? E eu fiz até uma pergunta aqui no final, aqui, ó, juntamente com a aplicação. Onde você tem buscado paz? Nas coisas do mundo ou em Deus? Essa pergunta é para as pessoas refletirem aonde elas têm buscado paz, como elas têm enfrentado essa paz, né? Se realmente elas têm essa paz aí, né? Então fiz essa pergunta aqui no final. E aí, olha só o ponto 2, é a mesma coisa, você só vai repetir o que você fez no ponto 1. Vai destacar o ponto, vai destacar o texto, explicar e aplicar. Ponto 2, irmãos, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, o ponto 2 você destacou, aí você vai destacar o versículo. Lá diz, irmãos, em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. O que eu fiz? Destaquei o segundo ponto, destaquei o texto também, lá em Filipenses 4, 6 e 7. Então, já que eu destaquei o segundo ponto, já que eu destaquei o texto, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer uma explicação para o povo, que está aqui, ó. Irmãos, quando entregamos as nossas preocupações a Deus, Ele nos dará uma paz que protege os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, eu destaquei o ponto 2, expliquei o ponto 2, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o ponto 2, lembra? Eu vou mostrar às pessoas o que elas devem fazer com relação ao texto. Queridos, quando a ansiedade vier, pare e ore. E entregue tudo a Deus. Então, irmãos, quando essa ansiedade vier até você, você tem que parar. Você tem que orar. Você tem que entregar tudo ao Senhor. Coloque nos pés de Jesus, coloque nos pés do Espírito Santo. Quando esse problema vier, quando essa ansiedade chegar, tá, para querer tirar a sua paz, olha só o que você vai ter que fazer. Você vai ter que orar e entregar tudo a Deus. Então eu mostrei às pessoas qual é a ação que elas devem tomar com relação àquilo que eu estava ensinando. Você sabe por quê, irmãos? Tem gente que não faz aplicação no texto. Se você não mostrar para as pessoas o que elas devem fazer com relação àquilo que elas estão ouvindo, a sua pregação vai ser só teoria. Você só estará entregando informações para as pessoas. Tá, irmãos? E pregar não é isso. Pregar é você entregar as informações para as pessoas do texto que você está lendo e mostrar para elas o que elas devem fazer. Qual é a decisão que elas devem tomar com relação àquilo? Então, qual que é a decisão? Qual é a ação que vocês devem tomar? Ore, entregando tudo a Deus quando essa ansiedade vier. E aí depois eu fiz uma pergunta para reflexão, uma pergunta reflexiva, que é: o que tem tirado sua paz ultimamente? O que tem tirado a sua paz ultimamente? Você já entregou isso a Deus em oração? Então você fez uma pergunta reflexiva, vai fazer os ouvintes pararem para ouvir e refletir naquilo que você disse. Ok? Ponto 3, pastor, é a mesma coisa, irmão, não muda. Você só vai mudar o assunto, mas você vai seguir o mesmo padrão, o mesmo modelo. Destacou o texto e o versículo. Depois que você, aliás, destacou o ponto 3 aqui, que é: somos chamados para sermos pacificadores. Destacou o ponto. Segundo, você vai destacar agora o versículo que está em Mateus 5,9. Queridos, Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem recebe a paz de Deus leva essa paz para outros na família, no trabalho e na igreja. O que eu fiz aqui? Eu destaquei o ponto 3, destaquei o texto do ponto 3, que é bem-aventurados os pacificadores, e expliquei que é ali, ó, que começa ali, ó: quem recebe a paz de Deus
leve essa paz para os outros, para a família, trabalho, igreja. Então eu expliquei o texto. E agora eu vou para a aplicação, que eu vou falar com as pessoas qual ação elas devem tomar com relação a isso que eu estou ensinando aqui. Ok? Qual que é a ação que elas devem tomar? Seja um agente de paz onde você estiver. Perdoe, acalme discussões, leve palavras de esperança. Então, você está ensinando as pessoas que elas devem ser um agente de paz aonde elas estiverem. Em vez de ser um agente de confusão, de guerra, não. Você tem que ser um agente de paz. Então, se você chega na sua empresa, queridos, você tem que ser um agente de paz lá. Está tendo confusão? Acalme essa confusão. Seja uma pessoa levantada por Deus para levar paz aonde as pessoas estão. Só que tem gente, irmãos, que só leva confusão. Na empresa só leva tumulto, na família só leva tumulto. Então Deus está te chamando aqui hoje para ser um agente de paz. O que eu fiz? Eu estou chamando as pessoas para uma ação com relação àquilo que eu estou ensinando. E a pergunta reflexiva é: em que situação você pode ser um pacificador essa semana? Você vai desafiar as pessoas durante a semana? Ser um pacificador é na família? É na empresa? É na vizinhança? É na igreja? Aonde ela estiver, ela tem que ser uma pacificadora. Irmão, isso aqui é mamão com açúcar. Até criança de 3 anos prega isso aqui, irmãos. Tá? E por último, irmãos, você percebeu que nós destacamos? Veja bem como que é que faz um desenvolvimento. Você acabou de aprender aqui, Desenvolvimento, nós dividimos ele em 3 pontos. Pode ser em 2 também, ou pode ser até em 1 ponto. Primeiro ponto, a paz de Deus é diferente da paz do mundo. O que você vai fazer no desenvolvimento? Você vai destacar o ponto, tá? Juntamente com o versículo. Segundo, você vai destacar o versículo, é como se você estivesse recitando o versículo. E terceiro, você vai explicar para as pessoas. Depois que explicou, aplicou. Destaque o ponto, destaque o versículo, explica e aplica. 4 coisas que você vai ter que fazer. Se você quiser colocar uma pergunta no final, que é uma pergunta reflexiva, pode fazer. No ponto 2, destacou o ponto, destacou o versículo, explicou o versículo, aplicou o versículo. Ponto 3, destacou o ponto, destacou o versículo, explicou e aplicou. Se quiser, pode fazer uma pergunta. E por último, nós vamos para a conclusão. Pastor, o que é a conclusão? O próprio nome já disse. É quando você vai concluir o texto, concluir a pregação. Queridos, não adianta você querer fazer tudo certinho, um tema bonitinho, introdução bonitinha, desenvolvimento bonitinho, só que quando chega na conclusão, você faz tudo errado. Você vai jogar tudo pro alto. A sua pregação, ela pode estar bem até aqui, daqui para frente ela pode ser um fracasso. Então, muito cuidado com a conclusão, tá? Olha só a conclusão como nós fizemos aqui. Tem várias formas de você também fazer uma conclusão. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Receba essa paz e compartilhe com quem está ao seu redor. Então, olha só, eu fiz um reforço da paz aqui na conclusão, mostrando para as pessoas que a verdadeira paz não é nenhum tipo de ausência de problemas. Ou seja, você pode ter paz no meio de problemas, quando você tem a presença de Deus. Olha só que profundo que nós fizemos aqui, na introdução, na conclusão. Tá bom? Então, veja bem. Depois, irmãos, na conclusão ainda, você pode desafiar as pessoas a fazer algo com relação à pregação que você está fazendo, ao assunto que você está tratando. Tá? Não adianta você, é o que eu estou falando, não adianta você fazer um tema bonitinho, introdução bonitinha, desenvolvimento bonitinho, aplicação bonitinho, chega na conclusão, faz a conclusão bonitinho, no desafio final, você fala assim, irmão, você tem que converter. Irmão, você tem que entregar sua vida para Jesus. Irmão, você tem aí que dar o seu máximo. Não, eu estou falando sobre paz. Então, qual que é o desafio que eu vou fazer? Um desafio sobre paz. Olha só o desafio que eu estou fazendo para a igreja. Separe um momento, irmãos, hoje, para orar e entregar suas preocupações a Deus. Depois procure ser um pacificador em pelo menos uma situação. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa de paz. O que eu estou incentivando a igreja a fazer no desafio aqui? Separar um momento para orar e entregar a preocupação a Deus, para que você venha ter paz. Vocês que estão me ouvindo, irmãos, vocês venham ter paz.
Vocês que estão me ouvindo, igreja, vocês venham ter paz. Venham ter paz. Separe um momento para orar ao Senhor. Entregue as suas preocupações a Deus. Depois que você tiver paz, olha lá, procure ser um pacificador em pelo menos uma situação. Você está desafiando as pessoas durante a semana a ser um pacificador. Entendeu? Irmãos, você percebeu aqui que em todos os elementos, sem exceção, eu segui o mesmo ritmo. Eu segui o mesmo assunto. Em momento algum, eu mudei de assunto. Então, irmãos, se você está falando que vai falar sobre a paz que vem de Deus no tema, na introdução você tem que falar sobre essa paz que vem de Deus. No desenvolvimento você tem que falar sobre essa paz que vem de Deus. Explicar essa paz que vem de Deus. Aplicar essa paz que vem de Deus. Fazer a conclusão com a paz que vem de Deus. E no desafio nós falamos sobre a paz que vem de Deus. Você não pode mudar de assunto, irmãos. É o que atrapalha as pessoas. É quando você muda de assunto. Beleza, gente? Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários o que você quer para o próximo vídeo. Nós já temos os vídeos já prontos aqui, né? Aliás, os assuntos prontos. Só que eu quero ouvir de você. O que você achou dessa aula aqui? Se ajudou você? Se abriu a sua mente? Se auxiliou você? E o mais importante eu vou te pedir. Por gentileza, segue, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Nos ajude nessa plataforma aqui para você ser ajudado. Ok? Ative os sininhos para as notificações. Curta muito esse vídeo aqui e deixe um comentário aqui o que você achou desse vídeo. E eu te aguardo na próxima aula, porque aqui é sem enrolação. Deus possa abençoar a sua vida grandemente e até a próxima.